Cristologia. Quem é Jesus? Mateus 3, 16 e 17 diz que após Jesus ser batizado, veio uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado de quem me agrado. A mesma afirmação feita em Mateus 17, 5. Diante disso, podemos dizer que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Como Jesus veio à Terra? O Evangelho de Lucas narra que Jesus veio à Terra nascendo de uma virgem, como diz Lucas 1, 26 a 38. Assim como também narra Lucas 2, 6 e 7, ele nasceu nesse mundo como um bebê, da forma como um ser humano chegando ao mundo. Ele nasceu em forma humana, como diz Filipenses 2. Ele é o Deus encarnado, o Verbo encarnado, como diz João 1, 1. Como o homem pode se reencontrar com Deus? 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ou seja, a única forma do homem se reencontrar com Deus é mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Quais as duas naturezas de Cristo? Cristo possuía duas naturezas, uma humana e uma divina. Como homem, muitos textos bíblicos vão mostrar que ele tinha limitações, como por exemplo o texto de Mateus 21, 18, que diz: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao passo que o texto de Lucas 7,48 diz: Então Jesus disse a ela: Os seus pecados estão perdoados. Ou seja, Jesus perdoou pecados. Isso só Deus pode fazer. Maria é a mãe de Deus? Seguindo o que nos diz Lucas 1, de 26 a 38, Maria é escolhida para ser a mãe de Jesus homem, segundo a carne, como era necessário a sua natureza humana. Mas Jesus possuía uma natureza divina, ou seja, ele era o próprio Deus, que não precisa de uma mãe ou qualquer auxílio humano. Portanto, podemos dizer que Maria era mãe de Jesus homem, não mãe do Jesus Deus. Por ser filho de Maria, ele tem o sangue dela, o DNA que vem dela. Então ela também pode perdoar pecados? Lucas 5,21 diz o seguinte: Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Somente Deus pode perdoar pecados. Logo, por Maria ser a mãe do Jesus homem e não do Jesus Deus, ela não tem poder para perdoar pecados. Humanamente falando, Jesus tinha sim o DNA de Maria, mas Jesus, enquanto ser divino, vinha do próprio Deus. Qual a obra de Jesus na terra? João 18:37 narra a resposta de Jesus a Pilatos a respeito de quem ele era. Para isto nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Ou seja, a obra de Jesus na terra era revelar a verdade, revelar quem é Deus através de si mesmo, como diz João 14:9, quem vê a mim vê o Pai, palavras de Jesus. Assim como também diz 2 Coríntios 5:19, Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Ou seja, um resumo, a obra de Jesus na terra era dar testemunho da verdade, ou seja, a verdade de que Deus está resgatando o ser humano da escravidão do pecado, como bem disse Jesus ao falar sobre Zaqueu, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, lá em Lucas 19:10. Quais as heresias a respeito de Jesus na história da igreja? Primeira, ebionismo, uma heresia que negava a natureza divina de Jesus. Segundo, docetismo, heresia que negava a natureza humana de Jesus. Terceiro, arianismo, heresia que negava a integralidade da natureza divina de Jesus, ou seja, dizia que Jesus era um Deus inferior a Deus Pai. Quarto, apolinarianismo, heresia que negava a integralidade da natureza humana de Jesus, ou seja, Jesus não tinha uma mente humana, porque o Verbo tomou conta de sua mente. Quinto, nestorianismo, heresia que negava a união verdadeira entre as duas naturezas de Jesus, ou seja, dizia que as duas naturezas de Cristo estavam separadas em duas personalidades. Assim, Jesus ora agia com a natureza humana, ora agia com a natureza divina. E sexto, eutiquianismo, heresia que negava a dualidade das naturezas de Cristo, ou seja, dizia que as duas naturezas de Cristo se fundiram e nasceu uma terceira natureza, mesclada entre as duas. Explique o que é kenosis. A palavra kenosis é um termo grego que significa esvaziamento e remete ao uso, o que Paulo usa quando escreve Filipenses 2,7, dizendo que Jesus se esvaziou, ou seja, ele encobriu sua glória divina, assumindo a forma humana de maneira humilde. Quais os dois estados de Jesus? O primeiro estado é o de humilhação, que envolve sua encarnação, como relatado nos evangelhos, o seu sofrimento, como já predito desde o Antigo Testamento.
lá em Isaías 52:14, confirmado também em 1 Pedro 1:11, a morte de Jesus, como também relatam os evangelhos. O segundo estado de Cristo é o de exaltação, que envolve sua ressurreição, como relatam também os evangelhos, é testificado no livro de Atos. Sua ascensão também está dentro desse estado de exaltação, como relatado em Atos 1:9-11, e por fim a sua segunda vinda também está dentro do seu estado de exaltação, que ele mesmo mencionou em Mateus 25:31 e o apóstolo Paulo testificou em Filipenses 2:10-11. Quem estabeleceu a necessidade de sua morte? Isaías 53:10 diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, que ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. O profeta Isaías aponta para a vinda do Messias como aquele que cumpre uma ordenança do próprio Deus, sendo o Senhor mesmo aquele que estabeleceu a necessidade de sua morte. A ideia de propiciação, exposta por João em 1 João 2:2, significa uma morte completa que afasta a ira de Deus. O que significou a morte de Jesus? Segundo 1 Timóteo 2:6, a morte de Cristo significou o resgate da humanidade da escravidão do pecado, que segundo Colossenses 2:13-14, consistia em um escrito de dívida. Com sua morte, Jesus satisfez a justiça de Deus, substituindo o ser humano, levando sobre si a culpa do pecado, como diz 2 Coríntios 5:14-15. Assim, o homem é justificado diante de Deus, como diz Romanos 5:9. Qual a importância e significado da ressurreição de Jesus? Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo vai dizer que a ressurreição de Cristo é importante porque é a prova cabal de que a morte foi vencida, mostrando a santidade e divindade de Cristo. A ressurreição de Cristo é a base de toda a pregação do Evangelho, portanto, é uma verdade que toca todo o fundamento da fé cristã, tornando ela vã, caso seja negada, como estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, ela é o fundamento da fé. Além disso, segundo Romanos 8:11, a certeza de que ressuscitaremos para a vida eterna só pode existir porque Cristo ressuscitou. O que difere a ressurreição de Jesus da ressurreição de Lázaro? Sabe-se que Lázaro voltou a morrer depois de sua ressurreição, que inclusive, bem como narra João 11, foi totalmente realizada pelo poder de Jesus. Essa morte de Lázaro resultou em glória para Deus, mas não atingiu a proporção de salvação dos homens e satisfação da ira de Deus como a morte de Cristo. Hebreus 7:25 diz que Jesus vive eternamente. Sua morte trouxe vida a todos, como diz 2 Timóteo 1:10. O que vem a ser a ascensão de Cristo? Atos 1:9 relata que Jesus foi elevado aos céus e, segundo Marcos 16, está agora assentado à direita de Deus, como também diz Hebreus 10:12. Quais os três ofícios de Cristo? Cristo é profeta, pois ele ensina ao povo a vontade de Deus, e ele é a expressão exata de Deus, como diz Hebreus 1:3. Durante sua vida na terra, ele era reconhecido como profeta, como a gente pode ver em Mateus 21:11. Cristo também é sacerdote, pois ele representa os homens diante de Deus, como diz Hebreus 5:1-6. Ele é um sacerdote perfeito, que exercerá esse ofício para sempre, como diz Hebreus 6:20. E Cristo é rei, pois ele mesmo declara isso ao dizer a Pilatos em João 18:36 que o seu reino não é desse mundo. Desde o Antigo Testamento sabia-se que o Messias viria como um rei justo, que traz justiça e prosperidade, como diz Isaías 11:1-9.